Muito bom dia aos que habitualmente frequentam essas nossas reuniões, especialmente essas do sábado pela manhã, em que se leem e comentam com algumas glosas os textos previamente publicados pelo Colégio Notarial do Brasil, seção do Paraná, de nossa pequena exposição Notas sobre Notas. Hoje vamos ver o artigo número 5. Eu estou falando aqui de Curitiba, exatamente onde se encontra a sede do Colégio Notarial do Brasil, da seção do Paraná, onde ontem tive a feliz oportunidade, efetivamente muito honrosa para mim, de proferir uma pequena palestra na Associação dos Magistrados Paraenses, AMAPAR, palestra essa patrocinada por essa entidade, com a presença também muito honrosa da Escola da Magistratura do Paraná, e especialmente sob o patrocínio do referido Colégio Notarial Paranaense, presidido pela tabeliã Mônica Dallavecchia. Quero agradecer muitíssimo a todos que ali compareceram. Cumprimento de logo a doutora Aline, espero que já seja recuperada. Doutor Tiago Estrela, mencionando a circunstância que eu estive ontem, doutor Tiago, com o seu compadre e nosso confrade agora na Academia Maranhense, o doutor José Eduardo de Moraes, grande nome do pensamento notarial e registral brasileiro. Doutor Rodrigues Nina, também minhas saudações. Bom, vamos ver aqui com relativa rapidez essa nossa exposição de hoje, porque eu tenho que sair imediatamente para o aeroporto para voltar para São Paulo. Estamos tratando do tema do notário latino ou românico. Repetimos aqui outra vez essa circunstância. O notário se diz latino, essa característica, porque vem do Lácio. A região do Lácio é a região onde se encontra Roma. E se diz românico porque os vários países que ao largo do tempo foram civilizados pelo Império, por Roma, mas decididamente integrando o Império Romano, são chamados países de língua romance, países românicos. Aí se encontram Portugal, Espanha, França, Itália, etc. E a exposição de hoje diz sobretudo respeito à importância da retórica dentre as artes do trivium para a formação do notário latino. Então vamos ver aqui. As circunstâncias históricas que formaram a transição da Idade Antiga para a Alta Idade Média não favoreceram o estudo escolar do direito. Nós já dissemos por quê. Além da manifesta dispersão, bom dia Isabela, Dr. Pedro Bragato também bom dia. Além da manifesta dispersão que havia com as várias invasões bárbaras por todo o Império Romano, havia ainda o inconveniente prático de que Justiniano, por meio de um decreto, tornara restrito o estudo do direito a 3 lugares. Isso eu já lhes disse várias vezes. Roma, o que hoje se chama Beirute, e Constantinopla. E o resultado é que, logo fechando a escola de Roma, sobraram 2 escolas naquele vasto império, era muito difícil manter-se alguém estudando nessas escolas. O resultado foi que aqueles que queriam praticar o direito tinham que se reunir em algum outro local, porque nas escolas já não havia possibilidade. E assim o fizeram, como vamos ver adiante, e já antecipei, em agrupamentos que resistiam àqueles tempos das invasões. Especialmente as escolas que havia nos mosteiros, as escolas monacais. Consideremos a imagem, digo eu aqui, de muitos povos bárbaros a invadir o Império Romano, já debilitado em seu corpo e em sua alma. De fato, o Império Romano, que já estava muito debilitado em seu corpo, havia nos séculos finais da Idade Antiga também se debilitado na sua alma. Bom dia, estimada Eliette Guarnieri. Recomendações a Isabela.
Tal o diz Ferdinand Lot, em um livro chamado La fin du monde antique et le début du Moyen Âge, um livro magnífico. O Império estava em meio à luta desesperada de um organismo que não quer morrer. Ou seja, verdadeiramente estava em agonia o Império Romano. Volto a dizer, ao tempo da passagem da Idade Antiga para a Idade Medieval. Ele vai se recuperar mais à frente, em outros séculos. Mas um organismo que se vê em um irresistível estado de miséria moral e material. E eu aqui faço referência que ao tempo do saque de Roma por Alarico, quando Santo Agostinho viu o desespero que tomara conta do povo, que apontava ali a ver o Apocalipse, ele teve uma reação muito interessante, porque ele disse, olha, não me parece que seja o Apocalipse, mas se for, qual a surpresa? Já está tudo previsto. Pois bem, os vocacionados a serem jurisprudentes, não tendo escolas de direito a que recorrer para seus estudos, como acabamos de dizer, agremiaram-se nos mosteiros, nas abadias, nas catedrais, ali instruindo-se, para praticá-las, nas 3 primeiras artes liberais, ou seja, que são artes liberais? São as artes próprias dos homens livres, dos homens que buscam diretamente a verdade e o bem moral. E essas artes liberais diferenciam-se das artes servis ou utilitárias, ou poiéticas, do grego poiesis, que são artes, estas últimas, para os homens que se põem a serviço direto do útil, e não do bem, e não da verdade. Aqui eu queria chamar a atenção, porque na aula anterior eu vim insistindo na importância da formação dos mosteiros, tanto no Ocidente como também no Oriente, para um certo comportamento, uma certa conduta de honradez, de honestidade, de veracidade, ou seja, comportamento moral. Isso é verdade, mas sem embargo de que estes séculos, exatamente, foram os séculos negros também para os quadros eclesiais, os quadros eclesiásticos. Bastaria ver que no século XI, um santo que depois foi também proclamado doutor da igreja, portanto não é pouco, ou seja, além de ser santo, foi proclamado doutor da igreja, que foi São Pedro Damião, escreve um livro famoso falando das práticas normais do que hoje nós chamamos de sodomia e que ele chamava de gomorria, referindo-se a Gomorra. Isso era comum no clero, e ele castigava fundamente não só esta prática no clero, que era mais ou menos estendida, mas também o que hoje nós chamamos de breviatio humanus, ou seja, a complacência da autoridade, complacência excessiva da autoridade com esse tipo de prática, mantendo o clero sem demissão dos postos que os clérigos ocupavam, permitindo a ascensão a postos episcopais de gente cujo comportamento habitual não era adequado. A despeito disso, sem prejuízo disso, especialmente de 3 dos séculos que vão, entre os vários séculos que vão do século VI até o século X, 3 deles em particular mereceram esta crítica de São Pedro Damião. Apesar disso, os mosteiros conseguiram manter uma certa rigidez moral e transmitiram essa formação para os notários, para os escribas, que depois resultariam em ser notários. Entre essas 3 primeiras artes liberais, que integram o trivium, pois, gramática, lógica e retórica, todas de relevo na formação, primeiramente intelectual, mas remotamente profissional, dos homens livres, a saber, as artes, como eu disse, da gramática, da lógica, incluída a dialética, e da retórica, foi esta última retórica a que mais atraiu a dedicação dos scriba iuris praxis, ou seja, daqueles que tinham a prática da escrita jurídica, os escritores da prática jurídica. São esses escritores os diretos antecessores dos notários públicos. Tomo aqui, por exemplo, uma passagem de um opúsculo magnífico que foi recentemente traduzido para o português, e há mais ou menos uns 2 ou 3 anos, eu recomendo muitíssimo que vejam o trabalho de Charles Haskins sobre a ascensão das universidades. Vale muitíssimo a pena. Diz ele isto: os estudos jurídicos subsistiram
Ele se refere entre o século VII e a segunda metade do século XI. Diz ele, os estudos jurídicos subsistiram se chegar a tanto, porque para chamar de jurídico você tem que fazer um certo esforço, meramente como aprendizado de elaboração de documentos. E aí ele diz, uma forma de retórica aplicada. Uma forma de retórica aplicada. Ou seja, o direito estava convertido, o estudo do direito à altura estava convertido em uma forma de retórica. Vejam a importância da retórica ao longo destes séculos. Bom dia, doutora Thais. Mas em que consiste verdadeiramente esta arte da retórica? Quer dizer, que é uma das artes do trivium. Porque em nossos dias, quando se fala em retórica, quase sempre é para utilizá-la em sentido pejorado. É para ofender. Quando alguém diz que fulano é retórico, é ofensa na certa. As expressões é retórica, é pura retórica, é mera retórica, etc., são por agora malsoantes, significando quase sempre um discurso falacioso, discurso falso, discurso vazio, discurso diversionista, etc. Quando está sendo retórico, significa que está sendo descompassado da verdade. Bom, a retórica, entretanto, pode entender-se como, me pareceu bem esta construção, modéstia à parte, a arte de bem e verdadeiramente persuadir da verdade e do bem. Aí está. É uma arte com que eu trato de bem e verdadeiramente persuadir da verdade e do bem. Ou seja, há essa vinculação. A verdadeira retórica, a efetiva retórica, a retórica correta, é aquela que se dirige à verdade, que se dirige ao bem. Com que, pois, é uma arte proba, tanto na forma, no meio de que ela se vale, quanto em seu conteúdo. É a arte de falar, disse Ernest Curtius, mas de falar ou escrever de maneira adequada ao sujeito. Essa observação da minha querida amiga Graciela Hernández de Lamas, grande professora lá de Buenos Aires, mulher do não menos querido e extraordinário amigo Félix Adolfo Lamas, mostra que a retórica é a adequação ao auditório. Nós temos que nos adequar ao auditório, na medida em que eu queira, desde que voltado à verdade e à prática do bem, discursar com proveito quanto à forma, é preciso que eu me adapte ao auditório. Imaginemos que falasse eu o sânscrito, por hipótese, e que viesse aqui dar essa aula em sânscrito para os senhores. Pronto. Aí demonstra que faltaria eu a retórica. É a adaptação, diz a irmã Miriam Joseph, da linguagem às circunstâncias. Eu preciso adaptar a minha linguagem às circunstâncias. Não adianta avançar uma verdade se eu não utilizar o método retórico, o caminho retórico adequado para atingir essa verdade. É a arte, sem abdicar da verdade do bem, de moldar-se ao auditório, pois o auditório, disse Aristóteles, nem sempre é capaz de seguir uma dada linha de argumentação. Quando falamos, por exemplo, com crianças de tenra idade, usamos uma linguagem adequada a elas. Quando falamos com pessoas de mais alto porte, usamos linguagem adequada. Frequentemente nós temos perdido a pretexto de espontaneidade, de originalidade, de autenticidade, de não sei o que, essa distinção. Não se pode dirigir a palavra a uma elevada autoridade social, a uma pessoa de importância, da mesma forma como nós falamos com uma criança de 3 ou 4 anos. E, por outro lado, não tem sentido dirigirmos a uma criança de 3 ou 4 anos com modos de tratamento que se dirigem a adultos, por exemplo. Eu me recordo aqui numa passagem curiosa que me causava uma estranheza muito grande. Eu era jovem, quando via num dado e valioso movimento que havia lá em São Paulo, crianças de 5 anos tratando as outras também de senhor. Uma se referia à outra com tratamento de senhor. Isso me parecia inadequado. Bom, a arte é o método de construir artisticamente o discurso, eis aí a retórica. Sobretudo voltando a intenção desse discurso a persuadir. Portanto, se fala em discurso persuasório, ou em latim, suasoria, deliberativa. É isso que é a retórica. Embora secundariamente possa apresentar a retórica outras direções, é preciso considerar isso. Fundamentalmente é para persuadir, mas pode usar-se a retórica para um diversos sentidos. Por exemplo, um discurso laudatório, panegíricos, e até a de insignificâncias. Nós podemos
fazer alguns discursos sobre aspectos insignificantes, como consta já referido, numa consagrada retórica, a retórica herênea. Essa retórica herênea é chamada retórica do pseudo-Cícero, porque ela foi atribuída falsamente a Cícero. Curiosamente, nos últimos tempos, há quem comece a achar que era mesmo de Cícero. Mas, os melhores estudos, já praticamente solidados nessa matéria, dizem que a retórica herênea é de um autor anônimo, mas não é de Cícero. Quanto a essa retórica de nimiedade, de insignificância de ciência, mas que pode ter muito valor para a vida, disse o mesmo Haskins, que eu citei há pouco, que, sendo poucos os aptos a escrever na Alta Idade Média, lembramos que, em virtude da ausência de facilidade da base sobre a qual proceder a escrita, não era comum a prática de escrever, a cultura era uma cultura iletrada, estamos falando da Alta Idade Média, diz ele, era ainda menor o número daqueles que podiam redigir uma carta, enquanto os escribas e os notários profissionais, responsáveis pela maior parte do trabalho de correspondência medieval, estamparam nas cartas do período um formalismo repleto dos estereótipos da retórica convencional. Escreviam cartas. Os primeiros escribas se dedicavam a essa tarefa importantíssima na vida, que é escrever cartas. Ora, ao passo em que a gramática coordena as formas para a expressão verbal, oral ou literal, a expressão ser exteriormente correta, e assim exprimir o que pensa o emitente, e ao passo em que a lógica, por sua vez, combina conceitos, juízos e raciocínios para bem conduzir a verdade, cabe à retórica a tarefa de manifestar o pensamento, com unidade, coerência, clareza, vigor e beleza. Essa é a ideia. A retórica visa persuadir, mas visa também a dar beleza às expressões. Elas não são só corretas, como a gramática impõe, adequadas, retas do ponto de vista dos conceitos, dos juízos e raciocínios, tema lógico, mas também devem ser artisticamente bem elaboradas, para que o discurso seja persuasivo dos destinatários, seja uma expressão, até mesmo uma expressão, destinada, como disse Aristóteles, a tornar mais forte a causa mais fraca. Foi a prática da retórica que deu destreza e prudência aos scribe, e foi-lhes, de par com a educação moral, de que já fizemos alguma referência, gestando a história que um dia, séculos distantes, lá pelo século XII, XIII, desembocaria na figura proba e idônea do notários latinos. Consta da retórica herênea, que eu mencionei há pouco, que a função do orador ou do escritor, é, pela retórica, obter, na medida do possível, a aprovação do auditório. E isto foram aprendendo e ensinando os escribas medievais, por meio da combinação da teoria com uma prática reiterada que lhes educou no cavere. Eu acho que aqui tem que tirar esse en que está contraído com o o aí, ou mudar o lhes por os. Que lhes educou o cavere, ou melhor dito, cavere, pronúncia cavere. Ao estudo dos preceitos adicionaram seu frequente exercício muito perseverante, de modo que da experiência vivida e meditada ao largo do tempo se foram formando as prudentes práticas e fórmulas de escrivania, sedimentando-se, especializado, o que veio a constituir depois o saber notarial. E foi assim, foi desse modo, que a ars retórica, a arte maior do trivium, sendo a arte da reta persuasão, ars recte persuasiones, veio a liderar, com justo título, a arte da redação epistolar, redação de cartas, como eu disse, e documental. As duas formavam a ars dictandi. Aliás, diga-se de passagem que essa ars dictandi era tão importante que elas eram efetivamente treinadas. Os monges ditavam e os escribas anotavam o que lhes era ditado. Que sendo ela própria, essa arte da redação epistolar e documental, a soma das artes do trivium, como disse este grande autor José Huerta Bono, que é um autor contemporâneo, e foi depois objeto de uma consagração que está definida nessa expressão: ars e ciência notariis,
Notem que esta construção, notaris, é relativa a um ablativo plural. Se está dizendo aqui, eu acho que eu vou alterar o texto depois para indicar esta referência em vernáculo, é a arte e ciência pelos notários. Notaris significa pelos notários. Apenas isto, em tão poucas e desleixadas linhas, para dizer que o notário latino tanto não nasceu neste século, essa referência é porque sabem muito bem que frequentemente encontramos esta alusão entre muita gente do nosso tempo e marcantemente em épocas políticas, de alvoroço político, ao dizer que o notariado e os registros também nasceram neste século no Brasil. Só falta dizer que nasceram durante os governos militares, ou seja, quando na verdade já vemos aqui há séculos e séculos a formar a história do notariado. Nem foi um vulcano que o fez irromper, qual Minerva adulta, e do nada da cabeça de algum Júpiter pós-moderno e criativo, né? Como consta da mitologia. O notário tem uma história, e tendo uma história, tem uma natureza. Eu peço desculpas pela rapidez com que hoje tratei de ler e encaminhar essa nossa posição, mas, como eu disse, eu tenho uma viagem a fazer. Cumprimento aqui também a doutora Laura Porto, que estou vendo ingressando aqui, a doutora Mônica. As duas devem estar hoje fazendo o Natal aqui em Curitiba, antecipando o Natal em Curitiba. Eu agradeço a todos, não quis perder a nossa habitualidade de estarmos todos os sábados reunidos, mas hoje com esta rapidez de trato da matéria. Então apenas peço àqueles que tiverem a paciência para então corrigir no antepenúltimo parágrafo, reiterada que lhes educou o cavere. Lhes educou o cavere, não lhes educou no cavere. Lhes educou o cavere. Como se diz, não há escrito sem erro. Então temos que nos acostumar com isso. Muito bem, no sábado que vem, se Deus permitir, voltamos. A boa notícia da semana foi que a doutora Thaís Castelo Branco, com muita competência habitual, terminou o índice do tomo 3º do nosso registro sobre registro, índices esses que já estavam elaborados em grande medida e também com não menor competência, pela Laura Porto, pela Amanda Gil, pela doutora Bernadette Del Nero. Então a Thaís deu o fecho que para mim é indispensável. Essa multiplicidade de vistas ao elaborar a indexação, ela é importante porque nós cobrimos o mais possível, dentro de alguma limitação, os vários modos como alguém pode querer procurar um tema, várias palavras com que alguém pode querer aceder a algum tema. Muito obrigado a todos, a minha saudação desde aqui a belíssima cidade de Curitiba, onde ainda estou com muito gosto. Muito obrigado e bom final de semana.